And the Oscar goes to Jared Leto. Incredible. Ellen, I love you. To my fellow nominees, I'm so proud to share this journey with you. I'm in awe and have so much respect for you all. To all the dreamers out there around the world watching this tonight in places like the Ukraine and Venezuela, I want to say we are here. And as you struggle to make your dreams happen, to live the impossible, we're thinking of you tonight. And this is incredibly special as well because there's so many people that helped me get here. And I just want to say thank you to Focus Features, to Mick Sullivan, to Jim Taw, to Jason Weinberg, to Emma Ludbrich, to Callie Adams, to the entire Dallas Buyers Club team. Matthew, I love you. Jean-Marc. And this is for the 36 million people who have lost the battle to AIDS, and to those of you out there who have ever felt injustice because of who you are or who you love. Tonight, I stand here in front of the world with you and for you. Thank you so much and good night. Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 77. Eu sou Rafael Arinelli. And the Oscars continues to go to... Eu sou o Daniel Cury e ou a gente fala muito bem de 12 anos de escravidão ou a gente é racista. Primeira opção. Foi só uma referência à piada da Ellen DeGeneres, gente. Aqui é o Henrique Risato e eu ainda estou esperando a minha pizza. O Dani com medo de ser apedrejado em praça pública, né? E aí, queria saber se vocês escutaram, né, o nosso último podcast, onde a gente falou a primeira parte, né, do Oscar, e agora a gente vai falar o resto, né, mas vocês conseguiram escutar o podcast, acharam que ficou bom, acharam que passamos bastante informação, estão afim agora de assistir documentários e sobre back vocals, por exemplo? Eu tava pensando, né, eu tava ouvindo o podcast, esse último aí, acho que tem uns 2 dias, final de semana, e... se a gente fosse assistir todos os filmes que concorrem ao Oscar, tem que ficar, sei lá, uma semana inteira indo no cinema, tipo, até mais, acho que uns 10 dias seguidos, porque é muito filme, né? Eu não gostei muito porque eu achei que a edição deixou a desejar, brincadeira. What the f***? Mas eu ouvi e não vejo a hora da gente começar a falar das principais categorias. É verdade, quanto à edição, Daniel, depois você passa no RH lá, que vai estar te aguardando lá. Mas foi legal, né, a gente falar bastante sobre o Oscar. As pessoas às vezes podem não entender, né, por que a gente dividiu em 2 partes. Então, eu gostaria que o Henrique usasse todo o seu argumento aí de retórica, de advogado safado, corrupto que ele é, para dizer aí exatamente por que dividimos em 2 partes o podcast sobre o Oscar, hein, Henrique? Nós dividimos porque é um tema muito grande, a gente quis falar de todas as categorias e não só categoria tal, quem venceu foi tal, tipo, morto. Não, a gente falou sobre todos os filmes, a gente comentou bastante sobre até o que significa cada categoria. E para não ficar um podcast muito gigante e não ocupar muito espaço no seu iPod ou no seu sei lá o que, a gente resolveu dividir, não cortar nada de conteúdo e você vai ter todo o nosso saber em 2 podcasts ao invés de 1. Só isso, muito simples. Então vamos começar o podcast Cinemação número 77
Vamos conversar mais sobre o Oscar, vamos agora nos aprofundar nessa nova categoria, nas categorias mais importantes que o Oscar nos trouxe. Vamos falar então um pouco sobre isso, vamos pro quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Dani, para variar, muitas pessoas desmemoradas, né, ainda não sabem como fazer para entrar em contato com o Cinemação. Mas é óbvio que você, com toda a sua intelectualidade, vai saber responder essa questão para elas, não vai? Com certeza. Quem quiser falar com a gente pode inicialmente mandar um e-mail para contato@cinemação.com, nosso principal ponto de contato, onde você pode escrever coisas mais extensas. Quem quer interagir com a gente nas redes sociais é só ir pro facebook.com/cinemação, sempre cinema, C-A-O, sem tio, sem cedilha. Ou pode ir no Twitter, que é o @cinemação. Quem quiser seguir a gente, pode me seguir no @Daniel Cury, com Y. Pode seguir o Rafa no @Arinelli, com 2 L's. Pode seguir o Henrique no @Henrique Risato, com 1 Z e 2 T's. E quem quiser pode seguir a gente no Instagram, no @cinemação também. Comente, curta, compartilhe e fale o que vier à sua cabeça, que a gente quer te ouvir. Perfeito! E aí eu vou começar então eu lendo aqui o comentário que a gente recebeu durante a semana. E esse comentário veio do André Ruedel sobre a graphic novel Day Tripper. E ele falou o seguinte: realmente sensacional. Os irmãos Fábio Moon e Gabriel Bá mandam super bem. Cara, eu acabei de ler essa Day Tripper, é assim, eu não tenho ainda palavras para descrever ela de tão fantástica que é. Ela tem uma profundidade que eu nunca tinha visto em obras assim de graphic novel, algo tão sensível e tão próximo como essa revista é impressionante e me surpreendeu muito a qualidade de desenho, de roteiro, de construção de história. Olha, tem muita coisa que o cinema brasileiro precisa olhar com carinho, porque essa revista, por exemplo, Day Tripper, é uma que, cara, se você pegar a revista e ler, tá ali, tem um filme pronto ali para você fazer. E é uma pena realmente que o nosso mercado cinematográfico ele ainda não tem tanto essa veia comercial, né? Essa veia de business como o americano tem. Porque se tivesse e eles fossem ver a quantidade de vendas dessa graphic novel dos irmãos Fábio Moon e Gabriel Bá, com certeza algum empresário ia querer colocar uma grana em cima para fazer um filme muito bem feito, né, sobre essa história que eles narram. É muito legal. Eu já comentei em outros podcasts antigos sobre um personagem que se chama Brás, e o personagem ele conta toda a vida dele. O que é mais interessante é que ele não é linear, não é uma história linear. Então você começa no capítulo 15, vai pro capítulo 50, depois capítulo 30, capítulo tal, vai viajando pelos capítulos. E no final de cada capítulo o Brás morre de alguma maneira. Então ele morre criança, ele morre adulto, ele morre velho, sempre ele morre de alguma maneira. E é uma analogia fantástica sobre como a gente morre ao decorrer da nossa vida em alguns momentos, né? Às vezes a gente morre um pouco quando termina um relacionamento, morre um pouco quando os seus pais morrem, ou quando você muda de emprego, uma parte de você se vai, né? Então tem uma analogia muito profunda, é lindo, e essa graphic novel eu recomendo para todo mundo comprar,
porque é de uma sensibilidade incrível. E se eu fosse empresário, eu colocava minha grana aí só pra fazer um filme sobre essa graphic novel. Vou ler o comentário da Juliana Costa. Ela escreveu no nosso antepenúltimo podcast, que foi sobre carreira internacional, que a gente teve a presença da Gabi. E a Juliana falou o seguinte: parabéns pelo podcast, galera. Realmente escutar alguém que se arriscou na carreira e está nos Estados Unidos lutando por um sonho é muito inspirador. Não conhecia os trabalhos da Gabi Egito, mas depois do podcast fui atrás da filmografia dela e gostei muito. No final do cast, vocês comentaram sobre alguns livros para quem está interessado em estudar mais sobre cinema. Será que poderiam nos dar mais dicas de bibliografia sobre o cinema para nós? Obrigada, estou ansiosa pelo próximo podcast. Claro que a gente pode dar um monte de dica. Um monte. O Daniel vai dar umas 10 agora, o Rafa umas 10 e eu vou só dar 10 para eles falarem. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Tava pensando aqui, a gente podia fazer um podcast sobre livros para estudar cinema ou como estudar cinema sozinho, tipo, não dá pra fazer um curso de cinema, vou estudar cinema por conta. A gente podia fazer um assim, né? Ao invés da gente dar dicas de livro agora, então vamos falar pra você, Juliana. Aguarda, vai ouvindo todos os podcasts, logo vai ter um com esse tema. A gente pode preparar um, mas antes disso eu só vou dar, eu vou só falar o título de um livro: Manual de Roteiro ou Manuel, o primo pobre dos manuais de cinema e TV. Muito bom esse livro para quem, não só para roteiro, mas também para cinema em geral. Muito bom. Tem vários outros livros muito bons, né? Mas eu vou indicar um aqui que a gente comprou recentemente para a biblioteca do Cinemação, que é justamente o livro Story, do Robert McKee. É um que, assim, ele fala muito bem, assim, destrincha muito bem como montar um roteiro, como o roteiro deve ser montado, dá vários exemplos. É muito interessante isso e eu acho que, assim, vale a pena. Mas tem vários outros, né? Tem, por exemplo, 1001 Filmes para se ver antes de morrer, por exemplo. É um livro enorme, assim, bem grosso, que tem esses 1001 filmes. E o legal é que ele não dá simplesmente o filme, tipo, assista Um Corpo que Cai, por exemplo. Ele dá Um Corpo que Cai, ele fala do corpo que cai, mas ele explica por que esse é um dos filmes que você tem que ver antes de morrer. Então, assim, tem vários livros bons e, então, deixa anotado aí na sua listinha aí, porque você vai encontrar muita coisa, Juliana. Eu tenho um comentário aqui do João Alcântara. Ele comentou na crítica que eu escrevi sobre o filme 47 Ronins. Ele escreveu assim: galera do Cinemação, devo dizer respeitosamente que discordo com a avaliação de vocês sobre o 47 Ronins. Não acho que o filme é 5 estrelas, mas 1 estrela com certeza não é. Acho que o filme se perde em alguns momentos e o que está na cara é que tentaram adaptar uma bela história clássica japonesa para a visão hollywoodiana e isso é muito complicado. Ainda mais porque o Ocidente tem uma visão muito diferente do Oriente. Ao meu ver, o maior problema de 47 Ronins é tentar alimentar os dois públicos, ocidental e oriental, e por isso acaba perdendo sua identidade. Mas o filme tem um belo espetáculo visual digno dos quase 200 milhões de dólares gastos. Além disso, acho que o final foi corajoso e conseguiu fazer com que o filme ganhasse alguns pontos a mais. Na minha avaliação, é um filme mediano e eu daria 3 estrelas. Eu acho assim, primeira coisa, João, você tem todo o direito de dar as 3 estrelas do filme, cada um quando faz uma crítica tem a sua visão do filme. Eu continuo achando que é 1 estrela, mas também eu acho que a gente não precisa se preocupar muito com estrela, tá? Tipo, é 1, é 2, é 3... Estrela é uma forma, é um pouco reducionista até, tipo, resumir um filme inteiro em notinha de 1 a 5, mas é mais pra pessoa ter uma ideia do que ela vai ler, tá? Então quando você vê uma crítica e ela tem 3, 2, 4, 5 estrelas, você tem uma ideia do que o crítico vai escrever, do que ele pensou do filme. Mas pra você entender tudo, você tem que ler a crítica. E é claro que, pela crítica que eu fiz, eu poderia ter dado 2 estrelas. Eu optei por 1, porque eu achei o filme bem ruinzinho mesmo. Não gostei de quase nada do filme. E aí você me veio com essa informação. 200 milhões de dólares. O João disse aqui que achou que o espetáculo visual foi digno.
Eu não achei, eu achei que os efeitos especiais foram bem fraquinhos, diga-se de passagem. Mas claro que é uma questão de opinião. Então assim, é muito legal a opinião, seria muito legal se todo mundo comentasse o que achou dos filmes que a gente escreve crítica, mas é só para as pessoas entenderem, a quantidade de estrelas não quer dizer tanto assim, tá? O debate é interessante, mas o debate sobre se é 1, 2 estrelas não vem tanto ao caso. The Oscar goes to... The Oscar goes Do I get this one? Yes. All right, Alfonso Cuarón. Para começar esse papo, eu acho que a gente já podia falar para as pessoas, ok, você já escutou a primeira parte do podcast, então você já está meio por dentro, mas a gente pode falar para elas que se você não escutou, né, se você está ouvinte de primeira viagem aqui, vale a pena escutar o podcast 76, porque justamente a gente fala sobre as outras categorias que a gente vai falar aqui, mas... Nesse podcast a gente vai tentar começar com categorias que são ditas assim como um pouco mais importantes, né? Então, para começar, em termos de canção original, a gente teve aí a vitória do Let It Go, que é justamente do Frozen, né? Uma aventura congelante. O Frozen que levou o Oscar de melhor animação também e melhor canção original. Então, 2 Oscars aí pro Frozen. Cara, eu diria que, o Frozen, eu vi dos que concorreram à animação, né, que foi Frozen, Vidas ao Vento, Os Scrooge, Meu Malvado Favorito 2 e Ernest e Celestine. Eu assisti aí 3 desses filmes, dos 5. E Frozen, pra mim, era algo, me surpreendeu muito, assim. Eu fui pro cinema para ver um filme de animação da Disney e de repente você se depara com uma coisa totalmente nova dessa, sabe, o amor entre irmãs e essa coisa das irmãs terem que saber dividir, saber dar o espaço. É uma história muito, muito original, assim. Isso foi o que mais me chamou a atenção no Frozen, além da beleza da animação, assim. Eu fiquei completamente encantado pelas menininhas do Frozen, assim, as 2 irmãs. Elas são lindas e com um desenho muito original, assim. Então, eu achei que Frozen mereceu os 2 Oscars. Não tenho muito o que falar sobre canção original, porque eu acho canção eu acho muito relativo também dentro do Oscar, mas, assim, por ter sido com Frozen, eu topei. Eu não assisti o Frozen, eu assisti o Scrooge, o Meu Malvado Favorito 2, e com certeza nenhum desses 2 filmes mereciam ganhar o Oscar, mas eu tava torcendo também pro... Eu lembro só o nome em japonês, detalhe, né? Vidas ao Vento, que teoricamente é o último filme do Hayao Miyazaki, que conta a criação das aeronaves, né, dos aviões. Frozen, eu acho que ainda tá no cinema, então com certeza eu vou correr pra assistir. Bom, a gente tá no melhor canção original e melhor animação meio que junto, então só pra dizer o que eu penso. No Oscar de canção original, eu acho que talvez o Ordinary Love do Mandela, do filme do Mandela, que o U2 canta, poderia ganhar o Oscar, mas o Frozen era o favorito. E outra, o que eles analisam na hora de dar o Oscar de canção original pra beleza da música, pra qualidade da música e tal, mas também pro que ela representa pro filme. E o Ordinary Love é tipo música tema, né? A música do filme. O Frozen, o Let It Go do Frozen, ele é música de uma virada, um ponto de virada do filme. É um momento em que a menina
pega, começa a se transformar em mulher e começa a se ganhar independência, ganhar controle dos poderes dela, etc, etc. Então tem uma importância muito grande, a letra fala muito desse tipo disso, né, do tipo, o gelo, o frio nunca me incomodou e tal, e let it go, né, tipo, deixa ir, se solta, fica independente. Então a partir desse momento merece por isso, né, e já era o favorito. E quanto a melhor animação, pode até ser que eles topassem dar o Oscar pro Hayao Miyazaki, mas ele fez a história, ele contou a história de uma pessoa que, mesmo que não quisesse, contribuiu pro desenvolvimento de aviões que bombardearam Pearl Harbor. Tipo, ele jamais daria um Oscar pra um filme que conta a história de algo que faz parte de uns episódios mais tristes para os americanos. Piores, tipo, uma das maiores derrotas que os americanos têm na história deles, depois do Vietnã, é Pearl Harbor, e foi com esses aviões que estão no filme lá e tal. Então, eles jamais dariam esse Oscar, e aí foi pro Frozen sem tirar nem pôr. E outra categoria que é muito próxima de canção original, né? Pelo menos porque é música, é trilha sonora. E trilha sonora caiu de novo pro Gravidade. E eu acho que também foi muito bem entregue, justamente porque ele inovou nessa coisa da trilha sonora, porque é uma trilha que, como você fala de um filme no espaço onde o som não se propaga, você tem a trilha sonora completamente encaixada com todos os elementos que o filme vai te apresentando, né? Então a trilha começa, a trilha te mostra quando tá para acontecer um perigo e etc. Isso foi uma coisa muito, muito inovadora por parte do Steven Price, né? Que foi quem ganhou o Oscar, mas também de ter feito aí toda essa montagem junto com o Cuarón, né? Eu achei que, trilha sonora para Gravidade não tinha para quem mais entregar, justamente por esse encaixe tão bem feito com a montagem, inclusive, né? Com a escolha do silêncio, né? Volta até uma questão importante. Quem estuda música geralmente tem que estudar muito o silêncio, o que é o silêncio e a importância do silêncio num determinado ponto da música. E a partir do momento que tem silêncio no filme, porque o som não se propaga no espaço, tem toda essa pegada, isso foi sensacional mesmo. Quanto ao Oscar de melhor filme em língua estrangeira, eu acho que assim, pra mim tava muito claro que A Grande Beleza ia ganhar desde sempre. Porque ele foi o que teve mais lobby, não lobby, aquele lobby lá em Hollywood, que os filmes estrangeiros acabam não tendo isso. Mas quanto ao fato de ele estar presente, ele participou de Cannes, participou de vários festivais, e na hora de premiar melhor filme em língua estrangeira, a academia acaba pendendo um pouco para a parte artística, né? Ela deixa de ser tão... porque assim, nos filmes em geral, ela premia muito o que é tradicional. Ela não premia quem inova nada. Na língua estrangeira, não. Ela se permite premiar filme com uma pegada diferente. Filmes com... como que eu vou falar? Ela se permite a premiar filmes que ousam um pouco mais, artisticamente falando. E, pelo que eu sei, o A Grande Beleza ele tem muito isso porque ele homenageia, né, o Fellini, homenageia alguns filmes do Fellini que ganharam inclusive Oscars e que foram muito inovadores e artisticamente falando, muito bonitos. E aí, assim, tem o Alabama Monroe lá que é belga, que acho que tem a questão emocional, mas não pegou tanto quanto o fato de A Grande Beleza ter sido, tipo, mundialmente falando, ele foi um certo hype. Até no Brasil, ele teve, acho que, um bom público, considerando onde ele foi exibido, né? Agora, quanto a melhor roteiro adaptado, né? O Oscar foi para 12 anos de escravidão e, cara, eu até achei que, como 12 anos de escravidão já era um filme que estava bem cotado para outras categorias, eu imaginei que esse Oscar ia cair ou pro O Lobo de Wall Street ou para Capitão Phillips, justamente porque 12 anos já estava bem cotado nas outras. Mas acabaram dando o Oscar pro filme, que faz sentido quando você olha e fala, não, foi o melhor filme, né? Obviamente tem um roteiro ótimo, né? Como tem uma direção ótima, né? Então eu acho que, assim, minha surpresa se deu mais por não terem levado tanto em consideração os outros filmes, né? Pedi pro Daniel explicar uma coisa que eu sempre tive dúvida. Nessa questão do roteiro adaptado, por exemplo, geralmente eles pegam um livro, certo? Que fez sucesso, como por exemplo
o 12 anos de escravidão, que é a história realmente do personagem principal, que ele contou para um editor. E daí é feito um roteiro em cima do livro. Como que funciona, Daniel? Que eu sei que você estudou o roteiro. Não, é simples. O roteiro adaptado é todo filme que adapta alguma obra prévia, né? Então, assim, no caso do 12 anos de escravidão, o cara foi lá, leu o livro do 12 anos de escravidão e escreveu um roteiro. Eu acho que o grande X da questão do prêmio pro 12 anos de escravidão foi em questão ao fato de o livro ser muito formal. É um livro antigo, né? E ele é um livro muito formalzinho, um livro muito, muito rebuscado, né? Talvez para hoje, para época talvez nem tanto, mas ele é muito rebuscado, né? E aí eles adaptaram para uma história mais tradicional e sem ser em primeira pessoa, né? Assim, o livro foi escrito em primeira pessoa, o filme tem momentos em que não necessariamente o protagonista tá lá. E eu acho assim, poderiam ter dado um prêmio pro Lobo de Wall Street, por exemplo, ou pra, de repente, até o Antes da Meia-Noite. Mas eu acho que como o 12 anos de escravidão tava tanto no hype que todo mundo tava precisando encontrar brechas para dar mais Oscars para ele, já que ele tem a questão política dele falar do racismo e tal, e também tem a questão de que o Gravidade estava lá no topo, eles, enfim, acho que foi também uma forma que a academia encontrou de dar esse prêmio para os 12 anos, mas eu acho que foi válido sim, é um roteiro bom. Como você comentou, o Lobo de Wall Street, o livro é em primeira pessoa e o filme, querendo ou não, é em primeira pessoa, né? Porque é o Leonardo DiCaprio contando a história dele, né? Não, sim, mas nesse caso, assim, eu acho que tanto o Lobo quanto o 12 anos poderiam ter ganhado. Não seria nenhuma injustiça nenhum dos dois. Mas foi questão do hype mesmo, do 12 anos de escravidão. Blue Moon was the song that was playing. You know the song Blue Moon. Yeah, but I always wanted to do something with my life. You know, I had energy. I didn't just shop and lunch and go to matinees. You know, I ran charities for poor people, raised money for museums and schools. You know, with wealth comes responsibilities. I wasn't just a mindless consumer like so many of my so-called friends. Though I won't say I dislike buying pretty clothes. Tip big, boys. Tip big because you get good service, and they count on tips. You know, someday, when you come into great wealth, you must remember to be generous. Mom said you used to be okay, but you got crazy. Yeah, and then you talked to yourself. Quanto ao roteiro original, eu acho que foi bem surpresa. Eu acho que todo mundo estava esperando que o Woody Allen fosse ganhar com o Blue Jasmine. E deram o prêmio pro Spike Jonze pelo Her, né, o Ela. Eu acho assim, é justo e foi muito bom. Eu acho que o Ela tem, já que é roteiro original, ele é muito original mesmo, assim. A história do filme é muito original. Ele é um roteiro muito bem bolado, muito bem pensado e partido do nada, né? Tipo, o cara pegou e bolou o roteiro sem absolutamente nada, tipo, inventei uma história futurística, tem um sistema operacional, etc, etc. No caso do Blue Jasmine, eu não saberia comparar, dizer qual que é melhor ou pior, mas pode ser, não estou dizendo que é, mas pode ser que o problema lá do Woody Allen com a Mia Farrow, né, que voltou à tona e toda essa coisa tenha feito as pessoas falarem assim, eu não vou votar no Woody Allen, não vamos dar tanta bola pra ele. O que, enfim, pode ser que tenha acontecido. De qualquer forma, ele não iria buscar o Oscar, porque ele nunca vai, porque ele é mala, mas tá tudo certo. Mas, cara, o filme tem esse quê de originalidade justamente porque, cara, é uma história de amor entre um homem e um software, entendeu? E isso é muito original, meu. Assim, fazer um filme romântico, tentar mostrar esse drama humano, pincelando duas partes, né? Assim, mostrando justamente a tecnologia e também a fragilidade humana quanto a paixões, né? É de uma originalidade sensacional. Então, acho que o Ela, ele tinha que sair com algum Oscar dessa premiação que teve, e o roteiro original estava muito bem entregue, porque por mais que o Woody Allen seja um diretor muito original, um escritor muito original, ele às vezes esbarra um pouco na sua própria linguagem, né? Na sua própria forma de contar filme, né? De montar os seus filmes. Então,
acaba sendo mais ou menos, assim, uma coisa meio que previsível ele tá figurando ali dentro dessa categoria. Em termos de melhor atriz coadjuvante, a gente teve aí a vitória da Lupita Nyong'o, que foi a aposta do Dani dentro do nosso mini bolão. E, cara, ela realmente, tipo, tem um papel, assim, um papel muito importante dentro da trama do 12 anos. Ela é uma espécie de ícone, né, dentro do filme. Ela representa muito a escravidão em si como símbolo, né, de tudo aquilo que estava acontecendo. Ela tem esse peso, mas ela levar o Oscar, assim, será que a gente pode considerar que foi algo até, entre aspas, um azarão por ela estar concorrendo com Julia Roberts, Jennifer Lawrence e tal? Ou não, a gente tem nela uma pessoa, uma artista que realmente conseguiu captar bem essa personagem, né? Bom, eu penso o seguinte, a Julia Roberts não merecia, eu acho, pelo que eu vi no álbum de família. A Jennifer Lawrence também não estava no melhor papel dela, ela é uma excelente atriz, ela é bem gata, gostosa, mas ela não mereceu o Oscar. Ninguém ganha o Oscar por ser gostosa. You want the truth? You want the truth? You can handle the truth! Eu acho que a Lupita foi a que mais se dedicou. Do ponto de vista político, e quando eu falo político é assim, do como o Oscar vai servir, para que ele vai servir, eu acho que também tá rolando um hype em cima da Lupita Nyong'o como uma grande personalidade. Eu acho que ela ainda vai ser uma grande atriz, tipo, com fãs mesmo, assim, ao redor do mundo. Ela já tá tendo um grande apelo na moda, ela tá fazendo ensaios e, enfim, participando de coisas de moda. Então acho que tem essa pegada, assim, eles quiseram, tipo, merecidamente, não é que ela não mereceu, mas já que ela merece o Oscar, já que ela foi tão bem, ela conseguiu esse peso legal, e ela tá se transformando nesse novo rosto de Hollywood, é uma forma do Oscar falar assim, mano, vamos ajudar ela a ser a nossa nova princesinha, né? E aí tem a questão, né, ela é negra, a academia e os Estados Unidos como um todo estão tentando falar assim, vamos nos desculpar por tudo o que aconteceu, o que é justo e bom, na minha opinião. É muito importante isso. Quanto mais atores, atrizes e pessoas e negros que forem não só ganhando o Oscar, mas recebendo sendo valorizados pelo que eles fazem, melhor vai ser para a sociedade como um todo, até para a brasileira e para as outras sociedades. Então eu acho que foi válido, sim. Eu ouvi falar que a June Squibb mereceria o Oscar, porque dizem que ela tá excelente. Eu não assisti o Nebraska, mas pelo que eu vi ela tá excelente, ela é muito engraçada, ela faz um papel muito bom e é uma atriz com um histórico muito legal. Mas também não é uma grande atriz, tipo, hollywoodiana, que a academia precise dar esse valor, então eles acabaram só dando a indicação para ela. Em contrapartida, né, se teve algum tipo de polêmica enquanto a Nyong'o ter ganho atriz coadjuvante, em ator coadjuvante, assim, meio que tava escrito já, né, que o Jared Leto ia levar justamente esse Oscar porque ele tem um papel extraordinário dentro do filme, né, principalmente com uma atuação, maquiagem, tudo, casou tudo e ele conseguiu levar o personagem de uma forma primorosa, não foi? Cara, eu concordo. Eu acho assim, todos são muito bons. O Barkhad Abdi foi muito bom, o Jonah Hill foi muito bom, o Bradley Cooper, o Fassbender foram muito bons, assim. Mas o Jared Leto teve essa coisa de se dedicar muito, né? De mergulhar no personagem de uma forma que os outros não mergulharam, ou de pelo menos não pareceram, né? Que mergulharam desse jeito. Enfim, e tem a questão da transformação física que eles valorizam muito, então não tinha pra ninguém. O que a gente falou na parte do próprio filme ganhar de melhor maquiagem, já vi tudo, né? Não foi só o Matthew McConaughey que mudou porque ele emagreceu. Se você pega qualquer trailer, qualquer imagem do filme do Clube de Compra Dallas, você vê o Jared Leto, você não reconhece ele. Tipo, eu não conseguia reconhecer. Eu fiquei olhando, caralho, é ele, né? Esse rosto inteiro de branco, assim. Foi, tipo, fenomenal a atuação dos dois, né? Que a gente já vai falar. Além disso, né? O cara também... Eu acho que, assim, de todos que estavam dentro concorrendo como melhor ator, o Jonah Hill era o mais fraquinho ali, né? O personagem que o Jonah Hill fez era um personagem interessante, sim, mas de uma personalidade bem comum dentro do cinema, né? Então, assim, que você tinha ali realmente
personalidades. Olha a diferença, né? Você pega, por exemplo, a gente pega duas pessoas que não venceram e você compara com Jonah Hill. Por exemplo, o Farhad Abdi no Capitão Phillips com o Jonah Hill. Porra, o Abdi fez um papel sensacional de um cara que tá ali e precisa sequestrar um navio pra viver. E ele passa fome, é de um país pobre e tal, e tá sequestrando um capitão. O Jonah Hill é um playboyzinho que tá ali fazendo a vida, ganhando dinheiro com putarias e drogas, entendeu? Então era o mais fraquinho e sem dúvida foi bem entregue. O Leto com certeza vai desfrutar ainda muito dessa vitória com outros bons filmes, porque ele é um ator muito bom, ele é bastante regular nas interpretações dele e é novo, né? Então a gente vai ter muito filme dele ainda saindo por aí, inclusive como ator, né? Não ator principal, assim. Ele tem 42 anos, né? Não é tão novo, parece mais novo do que é, mas... E tem uma coisa legal, ele fica muito tempo sem fazer filme, porque ele tem a banda dele. Então, é interessante isso. Quando ele volta muito bem. Talvez isso seja uma lição para alguns atores, falar assim, tipo, cara, tenha férias maiores, fique mais tempo sem fazer filmes para você voltar com um certo gás. Pode ser uma vantagem dele. Escutou, Robert De Niro? What about your mom? Mom was a painter. Kind of a gypsy woman. You know? She got tired of all the bullshit, all the action I did. She made this? Yep. Your mom? You ain't got to hang it or nothing. I mean, I know you like everything perfect. I do not. You do. I will hang this. I am gonna hang this. Good. Don't you want to keep it? You enjoy your life, little lady. Only got one. Yep, sir. That's my favorite grape juice. Hey. Thanks for coming. To Wildflowers. And bone and ribeyes. Bom, aí chegamos nas principais categorias que o Oscar nos traz, né? Primeiro, com melhor atriz, a Cate Blanchett realmente venceu. E, cara, eu acho que ela venceu porque o filme foi montado pra ela, né? É uma personagem que tem todos os dramas e o filme se passa contando a vida dela. Então, tipo, não tinha... Por mais que você fosse ver... uma que eu achei que poderia vencer novamente era justamente a Meryl Streep, pela personagem dela que tinha uma variação de personalidade dentro do filme muito grande. Mas a Cate Blanchett estava muito bem calçada pelo roteiro também, né? Cara, eu acho que não tinha pra ninguém, porque assim, seria injusto se qualquer outra ganhasse. A Judi Dench e a Amy Adams não fizeram nada tão extraordinário. A Meryl Streep eu acho que não foi tão bom, ela só berrava, sabe, assim, ela, tipo, tudo bem, ela é muito boa, mas não, sabe, não merecia, ela já tem tanta indicação e tanto Oscar, não tanto Oscar, mas ela tem muita indicação e, enfim, já tem Oscar, que, sabe, não tinha pra quê. Talvez a Sandra Bullock seria interessante, porque também ela carrega o filme sozinha, literalmente, né, no caso do Gravidade, mas também não é nada que você fala assim, putz, dá um Oscar pra ela. E aí, então, não tinha pra ninguém e a Cate Blanchett ganhou tudo quanto é sindicato, tudo quanto é prêmio que você imaginar. Então, eu acho que foi válido, assim, e correspondeu ao que todo mundo tava achando dela. Já de melhor ator, aí chegamos na polêmica, né? Muita gente falando que quem deveria ter ganho era o Leonardo DiCaprio, mas quem levou a estatueta foi o Matthew McConaughey, e ele... cara, desbancou vários críticos porque era um ator carimbado pelas comedinhas românticas, os filmes meio B, assim, e tal. E ele acabou levando essa estatueta de uma forma brilhante, assim. O papel que ele tem dentro do Clube Compras Dallas é
impressionante, não só a transformação física dele, né, mas a transformação em termos de personalidade que o personagem tem, que não é a mesma coisa que a gente vê dentro do Lobo de Wall Street. Tipo, o Lobo de Wall Street, você tem a interpretação fantástica do Leonardo DiCaprio, mas você não consegue ver tantas nuances em termos de mudança, né? Então você entende que o cara é um canalha, que ele é um picareta, que ele quer viver a vida daquele jeito, mas ele é um cara que, tipo, vive a vida daquele jeito e curte aquele jeito. Então, cara, eu não sei, eu achei que tá certo, a entrega foi justa, e eu acho que o Matthew McConaughey realmente mereceu esse Oscar por tudo que ele fez no filme, assim. Eu acho que ele construiu um personagem que vai ficar pra história do cinema. Eu acho que existem dois problemas aí em relação ao Leonardo DiCaprio. Primeiro, ele tem muito fã, então tem muita gente enchendo o saco que ele tem que ganhar o Oscar. Segundo, ele fez muitas atuações muito boas. E se ele ganhasse o Oscar pelo Lobo de Wall Street, ele não ganharia pelo Lobo de Wall Street, ele ganharia pelo histórico de filmes que ele fez. Não que o Matthew McConaughey não tenha um histórico legal, ele fez alguns filmes bons, mas o Leonardo DiCaprio fez mais filmes e mais famosos, né? Tem a Ilha do Medo, tem o J. Edgar, que ele foi muito bom, tem o Aviador, que o cara arrebentou e tal. Então tem um pouco disso. Então, assim, se for achar que o Oscar tem que dar o prêmio por um histórico, ele teria que ter ganhado. Como não é assim, ou não deveria ser assim, embora às vezes seja, ele não ganhou. Mas eu acho que ele com certeza, mais 2 anos, o Leonardo DiCaprio leva algum Oscar de melhor ator. Ou pelo menos de ator coadjuvante, mas acho que de ator mesmo. Mas de qualquer forma, eu acho que foi merecido. E também tem a questão, enfim, que daí a gente pode conversar depois sobre o fato de o Lobo de Wall Street não ter ganhado nada, mas o fato dele ganhar o Oscar pelo conjunto, pela carreira dele, né, já é quase que um Oscar póstumo, né, tipo o que aconteceu com o Charlie Chaplin, por exemplo, que acabou só levando um Oscar por tudo que ele fez pelo cinema, né, e o Oscar, ele é uma premiação de filmes daquele ano, então o cara tem que ser avaliado pelo filme que ele fez, é desse jeito que eu entendo, né, é óbvio que daí, não, mas o cara tem feito muitos filmes bons e tal, mas cara, nesse ano ele foi muito bom nesse filme, mas o Matthew McConaughey foi melhor e ponto, entendeu? Já como melhor diretor, a gente teve a vitória do Alfonso Cuarón, que, cara, eu fiquei muito feliz pelo Alfonso Cuarón. Eu confesso que a minha torcida era toda pro Steve McQueen, porque eu queria muito ver ele sendo premiado justamente por ele ser negro, ter feito um filme tão corajoso como ele fez. É um cara super extrovertido e tal. E eu gosto muito do trabalho do Steve McQueen. Mas assim, pelo conjunto da obra, por tudo que o Cuarón fez e representa com gravidade, não tem jeito. O Cuarón tinha que levar mesmo. E aí eu acho que você soma, né? Você pega assim, vamos ver aqui qual que é o melhor roteiro. Aí você olha qual que é a melhor fotografia, melhor mixagem de som, melhor não sei o que, você vai olhando isso daí e você fala, qual que é o melhor filme? É tal, né? Então, tipo, tudo teve a mão do Cuarón, todas as pessoas que subiram de gravidade pra agradecer o filme, todas, inevitavelmente, eles chegavam lá e falavam, não, essa premiação vai pro Cuarón e tal, porque justamente ele é um cara que colocou a mão em tudo e conseguiu passar bem também o que ele queria de cada parte do filme. Então ele é um cara importante pro filme, não só como diretor, mas como idealizador e também como um cara que inspirou tantas pessoas. Então realmente é um prêmio que foi bem entregue e por tudo que gravidade significa, eu acho que o Cuarón tá muito bem na fita, assim, com o filme, entendeu? Acho que a ideia que o Cuarón teve, assim, foi de não ter limites. Tipo, puxa, a gente podia fazer um filme assim, tem que ser desse jeito, tal. Vamos pôr um chroma key, né, que é aquela tela verde enorme, fazer um monte de efeitos especiais. Vamos e não vamos. Se você pegar as fotos de bastidores, tem até um post, um vídeo que o Daniel colocou no Cinemação, da Sandra Bullock dentro de como se fosse de um pedaço da nave,
que gira, e a câmera gira junto, então uma coisa assim, absurda, né? Não é mais aquela coisa da câmera na mão, é tipo a câmera em qualquer lugar, não tem a firmeza, né? Não tem aquela haste segurando. E eu achei excelente também ele ganhar por ser o primeiro diretor latino, né, a ganhar o prêmio. É isso que eu ia comentar, ele é o primeiro diretor mexicano, o primeiro diretor latino-americano a ganhar o Oscar, então não foge tanto dessa coisa de, no fim das contas, esse Oscar valorizou muito os grupos pouco valorizados na sociedade americana, que são os latinos e os negros, e o fato, e uma coisa que eu acho que é interessante, é que nem todo mundo no México acha isso legal. Muita gente vê o Cuarón como uma espécie de traíra, assim, tipo, alguns críticos de cinema falam, ele foi pra fora fazer filmes pra fora, né? E daí teve um crítico de cinema que comentou que o Gravidade, porque muito mexicano estava orgulhoso do Gravidade. Pô, é dirigido pelo Cuarón, que é mexicano, o filho dele, um monte de gente do México, tem pessoas no México, mexicanas que estão no filme. E o cara falou que o filme é tão mexicano quanto o Bebê de Rosemary é um filme polonês. Porque o Roman Polanski é polonês e dirigiu o Bebê de Rosemary, que não é um filme polonês. O que, assim, eu não acho que seja uma crítica. Eu não acho que você possa condenar alguém por falar assim, pô, tipo, no caso ele mora em Londres, né, o Cuarón. Ele mora em Londres, ele tá lá, ele fez com equipes britânicas, todas as equipes que ganharam de som, os prêmios técnicos são todas equipes britânicas, e só por isso você vai... Enfim, você não pode condenar o cara. Tem mais, é que se orgulhar pelo fato de ele ser mexicano, dele ter uma carga de trabalhos de filmes mexicanos, e de poder a qualquer momento voltar e tal, e levar... Mas enfim... Mas eu acho muito curioso que ele seja o primeiro diretor latino-americano a ganhar um Oscar. E outra coisa interessante que eu reparei, até foi eu vou até dar nome só para não parecer que é plágio, tá? Foi o Pablo Vilaça que comentou isso. Quem deu o prêmio, quem foi lá entregar o prêmio de melhor diretor foi o Sidney Poitier, que foi o primeiro ator negro a ganhar um Oscar, né? E até ele comentou, ele falou assim, olha, se os organizadores, a academia, tipo, os organizadores colocaram o Sidney Poitier pra apresentar isso, eles estão esperando que o Steve McQueen ganhe, porque o que eles estavam esperando? O resultado vai ser o Steve McQueen vai ganhar, então vamos ter um negro dando um Oscar para um negro, tipo, vai ser uma coisa icônica. E na hora que eles tiram o envelope, a Angelina Jolie olha e fala, eu anuncio, tal, tipo, não foi o que a gente estava esperando. Aí deixa pra Angelina Jolie, que era tipo o backup lá, né, pra não acontecer isso. Não que não seja bonito, né? Eu achei que foi bem legal o fato de Sidney Poitier ter anunciado o prêmio de diretor pro Alfonso Cuarón, mas provavelmente eles colocaram lá com essa pegada, né, de ter uma questão icônica, de simbolizar algo tipo, né, de algumas décadas atrás e o Steve McQueen que eles provavelmente estavam esperando. Mais ou menos o que aconteceu na época que o Brasil concorreu ao Oscar com o Central do Brasil. Quem concorria era a Vida é Bela, e quem foi entregar o prêmio de melhor filme estrangeiro foi aquela atriz italiana que eu esqueci o nome. What? Foi a Sofia Loren, né? Que é um ícone italiano, das atrizes italianas, uma das mulheres mais bonitas do mundo, segundo muita gente, papapá. Enfim, e naquele momento, eu lembro que naquela época eu li uma entrevista com a Fernanda Montenegro e ela falou assim, a partir do momento que eu fiquei sabendo que a Sofia Loren ia entregar o Oscar de melhor filme estrangeiro, eu sabia que já tinham ganhado pra A Vida é Bela, né? Então é mais ou menos essa pegada, só uma curiosidade que eu acho importante. Like any other human endeavor, making a film can be a transformative experience. And I want to thank Gravity because for many of us involved in this film, it was definitely a transformative experience. And it's good because it took so long that if not, it would be like a waste of time. And what it really sucks is that well, for a lot of these people, that transformation was wisdom. For me, it was just the color of my hair. I want to share this with all these wise people who made this movie happen. My amazing son and co-writer, Jonás Cuarón. Sandra Bullock, Sandy, your Gravity. You are the soul, the heart
of the film. You're the most amazing collaborator and one of the best people I ever met. George Clooney, for your absolutely trust. David Heyman, Chivo, and Tim Weber for making this film happen. The wise guys of Warner Brothers, the wise people at Warner Brothers. Kevin Toshihara, Sue Kroll, Dan Feldman, Greg Silverman, Lynn Harris, Chris DeFaria. And the film took so long that we went through 2 different administrations, so I have to honor as well Alan Horn and Jeff Robinoff, Alejandro González Iñárritu and Guillermo del Toro, Gabriela Rodriguez, Steve Rabinow, Henry Holmes, Jim Burkes and Tracy Jacobs, and Christine, y como siempre, Scheherazade, Bu Olmo. Y esto es gracias a ti, mamá. Si algo yo por estoy aquí es por ti, y esto es para ti. Te amo. Bye, guys. Mas, assim, ó, por mais que, tudo bem, seja muito óbvio e até, assim, entendível que o Alfonso Cuarón ganhou melhor diretor justamente por todos os elementos técnicos, tudo que o Gravidade representou, vocês não acham que aí tava, de repente, um ponto pra... Pô, Gravidade ganhou 7 Oscars. De repente, melhor diretor, eles não poderiam entregar pro Scorsese, por exemplo, justamente porque o Lobo de Wall Street não levou nada, cara. Não foi assim Pô, poderia ser esse vamos dizer assim, a medalha de honra, sabe, pro Scorsese por tudo que o Lobo de Wall Street fez, entendeu? Eu acho que daí já entra aquela questão de que não é, tipo, uma pessoa decidindo. Fala assim, vamos dar esse prêmio aqui porque não deu nada. É um monte de gente votando. E aí as pessoas acabam pendendo pra dar o prêmio pro Gravidade, porque falou assim, pô, aquilo que você falou, votei em melhor som, votei em melhor... tudo que é técnico, enfim, ele revolucionou, teve a fotografia, tal. O diretor que tem que ganhar. E eu acho que o que tava em jogo aí nesse momento é o seguinte, eu vou até lembrar da piadinha que a Ellen DeGeneres fez. A Ellen DeGeneres fez no começo do Oscar. Ela falou o seguinte, existem 2 possibilidades hoje para a noite de hoje. Possibilidade número 1, 12 anos de escravidão ganha. Possibilidade número 2, todos nós somos racistas. Então eu acho que existia um consenso entre os votantes da academia de que se não der o prêmio de melhor filme por 12 anos de escravidão, a academia de Hollywood vai ser lembrada para o resto da eternidade como uma instituição racista, etc, etc. O 12 anos de escravidão tem um motivo político nesse sentido que a gente tem falado nesse podcast, um sentido político de precisar ganhar o Oscar, por vários motivos, pelo que ela simboliza, pelo fato de ter poucos filmes sobre escravidão, pelo fato de o filme ter sido colocado como obrigatório no ensino, tipo, todas as escolas dos Estados Unidos vão precisar exibir esse filme para todos os alunos por muito tempo, isso vai transformar o filme num dos filmes mais assistidos do mundo, provavelmente. Então, assim, a partir desse momento, eles se sentem na obrigação, a gente vai precisar dar o melhor filme para 12 anos de escravidão. Só que o Gravidade é muito foda, então a gente precisa dar o melhor diretor pro Alfonso Cuarón. Então eu acho que tem um pouco disso. Mas a partir do momento em que o Sidney Poitier entrou lá, significa que tinha muita gente em dúvida. Fala assim, pô, vai ficar pau a pau o Cuarón e o McQueen. Eu achei muito legal porque quando o Cuarón ele sobe para receber o prêmio, ele agradece o Iñárritu e agradece também o Del Toro, que são 2 diretores mexicanos que estão lá também em Hollywood, fazendo lá seus filmes e tal. E eu achei isso tão legal porque mostra uma coisa que a gente já tinha comentado antes, que esses diretores mexicanos, eles trocam muita figurinha, né? Eles devem conversar muito entre eles para justamente ver qual que é o melhor caminho, como que pode fazer e tal. Então existe uma união entre eles, né? Então eu achei muito legal isso, ele ter lembrado, né? No meio do discurso dele, ele lembrar desses 2 ícones do cinema mexicano, né? É muito do que a gente falou sobre com a Gabi Egito no podcast de carreira internacional, né? E a gente tem o exemplo do Padilha agora, que dirigiu o remake do Robocop e
e tá, tipo, super famoso, né? Eu acho que assim, uma vez a gente até comentou em algum podcast, que eu acho que foi no podcast do Guilherme Del Toro, que a gente fez um só sobre ele, eles formam meio que um clubinho, né? Tipo, diretores mexicanos em Hollywood. E de qualquer forma eles são provavelmente amigos e conhecidos e tal, mais ou menos como seria, imagina se o Padilha subisse lá pra receber o Oscar, ou, sei lá, mais provável, o Fernando Meirelles, não sei. O Fernando Meirelles sobe lá pra receber o Oscar por algum filme que ele fez. Se ele tivesse em Hollywood, fazendo filmes em Hollywood, eles com certeza ia comentar sobre o Padilha, que tá no mesmo barco que ele, porque eles são amigos também, se conhecem e trocam figurinhas. Então eu acho que eles são... Um ajuda o outro, né? Por exemplo, eu sei que o Guilherme Del Toro que foi convidado para dirigir o terceiro Harry Potter, e ele indicou o Cuarón. Ele falou assim, olha, eu não vou dirigir, não posso, não quero, sei lá, mas vocês deviam chamar o Alfonso Cuarón. Inclusive, foi aí que o Alfonso Cuarón conheceu o David Heyman, que é o produtor britânico dos filmes do Harry Potter, que tá com ele agora e fez o Gravidade. Ou seja, se não fosse o Guilherme Del Toro, não existiria a Gravidade, de uma certa forma, né? A gente pode pensar nisso. Não existiria o filme Gravidade, tá? Não é que não existiria Gravidade. Mas, enfim, eu acho que é interessante a gente ver como que as coisas funcionam e como que tem muito de amizade e de indicar um ao outro, etc. E aí a gente já até arranhou, né, um pouco do tema, mas o Oscar de melhor filme foi justamente para 12 anos de escravidão, que teve aí como concorrente Captain Phillips, Clube de Compras Dallas, Ela, Gravidade, Nebraska, O Lobo de Wall Street, Filomena e Trapaça. E aí o 12 anos de escravidão levou melhor filme. Eu acho que, nesse caso, seguindo a coerência, né, Gravidade deveria ter ficado com o melhor filme por tudo que ele fez, por tudo que ele ganhou. Mas 12 anos de escravidão é um filme que realmente, como o Dani já falou, representou muito, né, de tudo que ele tem da história americana. E eu até vi um tweet do Marco Gomes, né, que é um dos cofundadores lá, do fundador da Boombox. E o Marco Gomes, ele até escreveu o seguinte: assisti 12 anos de escravidão, estou arrasado com aquela raiva da humanidade. Então, tipo, o filme é isso, assim, antes de efeitos especiais, antes de qualquer coisa, o filme ele foi feito para te levar à angústia, para te deixar completamente amarrado por tudo que a escravidão fez. Então você assiste o filme e você fica com aquele asco do que foi, do que aconteceu. E é totalmente diferente, por exemplo, de Django, né? Porque Django, você, tipo, tinha ali um negro se vingando, né? E no 12 anos de escravidão você tem a coisa muito mais crua, muito mais simples, né? A gente ainda vai fazer um podcast sobre 12 anos, mas é um filme que, assim, ele chama totalmente a atenção e foi justamente aclamado por conta de todo esse sentimento que ele transporta, né, para você quando você assiste o filme. Nesse caso, nesse ponto que a arte é complexa de se analisar, né? Porque todo filme e toda obra de arte, qualquer que seja, ela tem não só a parte estética, mas a questão temática é muito importante. E ela sempre é um reflexo da sociedade em que se vive, né? Então, no caso do 12 anos, ele pega algo uma história real no passado e meio que mostra a cicatriz, né? Dá um tapa na cara, lembrando todo mundo que existe essa marca profunda por conta da escravidão, etc. E eu acho que aí que é o ponto em que todo mundo fica na dúvida. Tipo, Gravidade tem a questão estética, tem a questão técnica, tem a questão de inovação. Mas a parte temática pesa muito na hora de você dar o prêmio de melhor filme. Aí tem a questão que a gente tem falado sempre de a academia jamais não daria o Oscar pro 12 anos, ou se fizesse isso, ela ia, enfim, ser criticada demais pela questão temática. Tipo, a gente vive um momento da história da humanidade em que finalmente
as pessoas estão olhando para trás, vendo o quanto o ser humano, daí no caso a gente vai falar da questão racial, brancos e negros, mas existem outros momentos terríveis na história da humanidade em que um escravizou o outro, matou o outro, fez crueldades, etc, etc. E a gente está começando, eu acredito pelo menos, estão começando a olhar para tudo isso e falar assim, ok, vamos tentar curar essa ferida, vamos tentar cicatrizar esse sangramento. E aí a academia precisa, por uma exigência, falar assim, não, calma lá, vamos dar. Eu acho que é muito merecido, porque é o melhor filme que tem. Eu acho que ele... É que é muito difícil dizer que ele é melhor que Gravidade, né? Por todas essas questões. Mas eu acho que é muito importante que a academia entenda o papel dela. E a partir do momento em que ela dá o prêmio de melhor filme, ela tá... É como se ela tivesse mesmo, tematicamente falando, colocando um pano na ferida para tentar começar a melhorar tudo isso. One, I love this movie. Just as a lover of film, the filmmaking, this heroic story of a man in this inhumane situation trying to get back to his family. I love this film. I love the filmmaking. It's counterintuitive to the way we're making films today. It's a real achievement by Mr. McQueen here. I love this movie. I think it's important. I think it's important because it deals with our history that we haven't it's important that we understand our history, not for any kind of guilt, but that we understand who we were so we can better understand who we are now and why we're having the specific problems we're having or the successes we're having, and most importantly, who we're going to be. So it's important for that. But listen, at the end of the day, we just hope that this film remains a gentle reminder that we're all equal. We all want the same. We want dignity and opportunity for ourselves and our family, and that another's freedom is every bit as important as our own. And that's it, and that's everything. 12 anos de escravidão, logicamente a gente tem que pegar o ano passado para pensar nele. Tem o Django e tem o próprio filme do Lincoln, que a gente pode usar de comparativo, né? E principalmente no Lincoln tinha a questão do fim da guerra entre o Norte e o Sul. O Sul queria manter a escravidão e o Norte já tinha abolido. E casa exatamente com o que é o filme do 12 anos de escravidão. Mais que a própria atuação do personagem principal, eu fiquei contente quando a Lupita ganhou como atriz coadjuvante, porque assim, você vê o quanto a personagem sofria, né? Tem a hora que eles estão dançando, acho que foi a cena que mais me marcou no filme, e vem a esposa do personagem do Michael Fassbender, ela pega um objeto, sei lá o que era, quadrado, grande, joga e acerta no olho dela. Não sei, acho que eles devem ter pego um negócio de espuma na hora pra filmar, mas é cheio, vai com a quina no olho, pá! Daí ela cai e chora. E o que mais me impressionou, mais do que as chicotadas e tudo, foi essa cena e uma outra cena que a também personagem lá do Michael Fassbender, da esposa dele, unha o rosto da Lupita. E dá essa impressão de que sangrou, não mostra, mas ela fica com a mão no rosto chorando que nem uma criança indefesa. Eu acho que é isso que o filme mostrou pra gente. Eram não crianças, mas eram pessoas totalmente indefesas. O que elas iam fazer? Eles não tinham voz, né? Eu acho que é o mais marcante. Talvez por isso, realmente, que ele ganhou de melhor filme. Porque, sem dúvida, tecnicamente, Gravidade, fodástico. Mas, assim, a história pra se contar e pra você contar pras outras gerações, eu acho que 12 anos de escravidão era imbatível. Agora, em termos de ausências ou de, assim, falhas, sei lá, vocês acham que o Lobo de Wall Street foi o maior injustiçado ou faltou alguém aí no meio da premiação que poderia ter tido a honra, né, de receber alguma coisa e tal? Vocês acham que teve alguma coisa nesse tipo ou não? Correu mais ou menos dentro daquilo
que todo mundo já meio que esperava, né? Cara, eu acho que o Lobo de Wall Street deu azar mesmo. Tipo, caiu no mesmo ano que o 12 Anos de Escravidão precisava ganhar, caiu no mesmo ano que o Alfonso Cuarón fez Gravidade. Então o Martin Scorsese meio que se ferrou nessa parada. E aquela coisa, se o Lobo de Wall Street em si, um prêmio, por exemplo, um Oscar pro Martin Scorsese seria muito mais pensando no histórico dele, em alguns problemas, tipo quando o Rock ganhou o Oscar no lugar do Taxi Driver, tipo, aí naquela época foi uma injustiça, talvez. Mas hoje, enfim, não seria. E muita gente às vezes fica querendo que o Martin Scorsese ganhe alguma coisa pelo histórico dele, muito mais do que pelo Lobo de Wall Street, que é um filme muito bom, mas, na minha opinião, não mereceria ganhar no lugar em nenhuma das categorias, né? No lugar, no caso do Leonardo DiCaprio, no lugar do Matthew McConaughey, no melhor filme, no lugar do 12 Anos ou do Gravidade. Outro perdedor que eu acho que foi muito justo até, foi o Trapaça. Ele se transformou num dos maiores perdedores da história do Oscar. Eu tenho até uns dados legais aqui que eu acho que é interessante. O Trapaça levou 10 indicações ao Oscar e ele não ganhou nenhuma. Ele tá igualado ao Gangues de Nova York, que também é do Scorsese, que teve 10 indicações e não ganhou nenhuma no Oscar de 2002. Ele tá igualado ao Bravura Indômita, que também teve 10 indicações e não ganhou nenhuma no Oscar de 2010. E ele só perde pro A Cor Púrpura, que é do Spielberg, teve 11 indicações e não ganhou nenhuma, em 85. E pro filme Momento de Decisão, no Oscar de 77, que teve também 11 indicações e não ganhou nenhuma. Então, quer dizer, ele tá entre os que mais teve indicação e menos ganhou. De um certo ponto de vista, é melhor você ter indicação e não ganhar nada do que não ter nenhuma indicação. Mas eu acho que foi muito justo. Ele é um filme que não precisava ganhar nada mesmo, em nenhuma das categorias que ele tava concorrendo. Agora, pô, Henrique, você não sentiu falta, de repente, lá, dos filmes que você gosta tanto, né? Tipo, por exemplo, o Pacific Rim. Você não sentiu falta do Pacific Rim no Oscar ou em qualquer outra premiação aí do mundo artístico, cinematográfico aí? Você não sente falta? Você não acha que vocês são injustiçados porque vocês gostam dessas obras e ninguém valoriza? Olha, pra quem gosta assim de filmes assim bem, sabe, cabeça, melhor do que um Oscar é assim: vai sair um quadrinho do Pacific Rim, vai sair um desenho animado do Wolverine Samurai. Meu, beleza, foda-se o Oscar. Isso daí já chama franquia por causa disso, assim, Star Wars. Meu, vai sair o filme, vai ser relançado. Ah, mas tem alguma coisa mais? Não, é o mesmo filme, cada segundo é igual. Mas vai ser uma coleção de brinquedos que vai valer a pena. Realmente, a única coisa que eu poderia reclamar talvez seja o do filme de melhor animação, mas assim, eu tava torcendo por eu gostar muito do trabalho do Hayao Miyazaki, mas assim, Frozen eu não vi uma crítica negativa, então eu preciso assistir os dois e depois você me pergunta de novo. Eu acho que é importante a gente lembrar também de uma coisa legal desse Oscar, que foi o fato do Brad Pitt ter ganhado o primeiro Oscar dele. O cara foi indicado 3 vezes como ator e aí ele foi lá e ganhou o Oscar, porque na verdade o Oscar de melhor filme por 12 Anos de Escravidão não foi pro Steve McQueen, que é o diretor, foi pro Brad Pitt, que é o produtor do filme, né? E ele só, na verdade, falou rapidinho e cedeu o espaço pro Steve McQueen falar. Provavelmente não faria isso se o Steve McQueen tivesse ganhado de melhor diretor também. Então acho que é curioso isso, né? O Brad Pitt ganhou o primeiro Oscar dele, e a foto que a Ellen DeGeneres fez, que foi a mais retweetada da história e tal, foi uma vitória do marketing. E quando a gente fala de marketing, tem muita gente que acha que é baboseira, ou é estupidez, ou é desnecessário. Eu acho que as pessoas precisam entender que a Academia de Hollywood, ela faz coisas muito, muito boas, assim, muito legais. Ela tem biblioteca, ela tem um trabalho de recuperação de filmes antigos, ela tem um trabalho de manutenção de filmes, ou clássicos ou até novos que precisam ser mantidos. Ela tem um trabalho muito grande. Ela até mostrou, teve um momento, né, na cerimônia, para quem lembra, que teve pessoas que subiram no palco, uns jovens, né, estudantes e tal. Ela tem um trabalho muito legal de descoberta de novos talentos. Isso é muito importante para o cinema se manter, para o cinema continuar como ele é e continuar melhorando. A Academia
de Hollywood também premia prêmios de tecnologia, né? Eles não exibem lá, porque acho que realmente não caberia, ficaria muito longa a cerimônia, mas eles exibiram um momento lá em que eles deram prêmio, tipo, pro cara que desenvolveu uma nova técnica de filmagem, pro cara que desenvolveu software de montagem que facilita o trabalho do montador. E tudo esse tipo de coisa. Então eles valorizam muito isso. Só que é muito difícil eles ganharem dinheiro, porque ninguém paga. Quem que paga? A cerimônia do Oscar. A cerimônia do Oscar, ela serve, é claro que ela serve para premiar todo mundo e para manter a indústria cinematográfica valorizando quem faz o trabalho bem feito, etc. Mas ela também serve para a academia ganhar o dinheiro, para ela se manter o ano inteiro fazendo esse tipo de coisa que ela faz e que é muito importante. Não só para o cinema americano, mas também para o cinema mundial como um todo. Então, as pessoas precisam entender isso. Então, quando a Ellen DeGeneres vai lá e pega e faz uma foto e foi uma baboseira e teve o patrocínio da Samsung, provavelmente, eu não sei de dados, mas foi uma ação de marketing da Samsung, foi basicamente a Samsung dando dinheiro para a Academia de Hollywood continuar fazendo o que ela faz com a qualidade que ela faz. Então, eu acho que as pessoas precisam entender um pouco disso. É isso mesmo, Dani. Precisam entender muita coisa. A gente tem, principalmente na internet, a gente tem muito especialista em coisa nenhuma, né? Então, as pessoas precisam tentar buscar mais informação. E justo ou não justo, o Oscar tá aí, foi dado os prêmios e, assim, dentro de toda a avaliação que a gente faz, todo o balanço que a gente fez aqui, a gente pode dizer que foi uma cerimônia justa, né? Apesar de terem coisas que a gente pode achar que foi controversa e tal, mas foi justo. A gente não mudaria muito o tipo de premiação. Então, se deram, sei lá, 20 prêmios, desses 20, 18 é meio que consenso, assim, quem venceu. Então, assim, a premiação tá aí, merece todo o glamour que tem, porque realmente reúne todos esses artistas e tal. A cerimônia desse ano foi muito elogiada e a gente espera que pro próximo ano isso se perpetue, né? E que a Ellen continue como apresentadora do Oscar por mais um tempinho aí, porque ela foi muito do podcast Cinemação número 77, cada vez mais próximo do número 80. Isso porque eu adoro os podcasts com números redondos, porque eles representam nós que somos redondos. E a cerveja que a gente bebe enquanto faz o podcast, que a gente não vai falar qual é, porque eles não quiseram patrocinar. Olha, boa ideia, hein? Se você precisa de ter sua marca no podcast, né, ou em qualquer lugar no Cinemação, entre em contato com a gente através do contato@cinemação.com e entre aí em contato para a gente poder falar sobre parcerias, hein? Estamos abertos a várias parcerias, patrocínios, dinheiros, doações, tudo que possa imaginar dentro dessa parte. Estamos bem, assim, afim de fazer essas coisas. A gente é um pouco vendido, né, Henrique? Um pouco não, a gente é totalmente vendido. E R$10 já tá levando já. Menos as minhas críticas, eu não troco estrela de filme por dinheiro. Se o filme é 1 estrela, se o filme é 12 estrelas, vai ser 1 estrela, vai ser 12 estrelas. Não vem que não tem.
Nem por 10 mil reais. Tipo, Daniel, você colocou 2 estrelas lá, coloca 3, vai. 10 mil reais aqui, ó. Eu vou ficar muito bravo, mas eu vou aceitar. Brincadeira. Oh, I'm sorry. Did I break your concentration? I didn't mean to do that. Please, continue. O que não faz, né? O dinheiro com a gente. Pois é. Então, chegando ao final de mais um podcast, concluímos então a saga de Oscar, né? Falamos tudo e mais um pouco sobre Oscar. Vocês acompanharam aí nessas 2 partes que a gente dividiu. Não vai acontecer isso com costume, né? A gente não tem o costume. Você que acompanha o podcast do Cinemação já faz aí quase 3 anos, né? Que a gente está fazendo isso. Você viu que a gente não costuma fazer, mas dessa vez a gente sentiu essa necessidade porque foi uma premiação bem legal que aconteceu. Então, tipo, divulga, compartilha aí o podcast com todo mundo, porque realmente, assim, tem coisas que a gente entende depois, né? Que a gente escuta, que a gente assiste, estuda, que a gente consegue conversar melhor sobre aquilo. Então, se você gostou, compartilha, comenta, manda seu recado. E Dani, Henrique, muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Acabamos a saga do Oscar e que vem o próximo, que vai ser sobre um filme. Só isso que eu posso falar. É isso aí, galera. Perdão se eu falei demais, eu sempre me empolgo e falo pra caramba. Mas obrigado a todo mundo que tá ouvindo. Valeu, Rafa, valeu, Henrique, e até a semana que vem. Valeu, pessoal. E eu achei uma boa a gente dividir em 2 partes, porque tudo que é bom ter um gostinho pra se repetir. Falou, até a próxima. O podcast Cinemação número 77 fica por aqui. E a gente se vê no próximo. Ação. Então, Henrique, ótima ideia. Se um dia você broxar, você vira pra sua namorada e fala assim, é que eu só tô dividindo em 2 partes pra deixar um gostinho pra depois. Mas o que você acha que eu falo? Exatamente isso. O pior é pra deixar um gostinho pra depois. Vai saber onde ele broxou, né? Em que momento ele deu aquela broxada. Detalhe que minha namorada é o Daniel, né? Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.